sofrimento na vida cristã e sua utilidade. Por mais que muitos tentem negar ou minimizar, todos, sem exceção, passamos por tempos de sofrimento, de dificuldades, de aflições e desânimo. Alguns, sem discernimento, acreditam ser vítimas da ação do inimigo e que isso não lhe pertence. Em partes podem estar certos, mas não totalmente. Outros acreditam que é má sorte ou uma temporada e isso logo vai passar. E ainda outros acreditam que é fragilidade de sua fé. Então, perguntamos, o sofrimento na vida cristã tem alguma utilidade? Antes de respondermos essa pergunta, reforço o assunto da semana passada, do vídeo passado. Uma pergunta simples. Naquela reflexão vimos que podemos auxiliar as pessoas fazendo perguntas bem simples e que a maioria das vezes, ou na maioria das vezes, a resposta já está acompanhada, ou aliás está na pessoa, mas ela precisa ser desencadeada de seu interior. Busque saber mais acessando tanto no canal do YouTube MD Caminhando, como no Facebook da IECB de São João, onde nossas reflexões estão disponibilizadas. Voltemos à reflexão ou ao texto de hoje, que leva o título O Sofrimento na Vida Cristã e Sua Utilidade. O profeta Miqueias estava denunciando o pecado do povo de Israel, e o resultado disso foi a correção de Deus. Essa foi um tanto amarga, essa correção, e ao mesmo tempo necessária, para que o arrependimento acontecesse e o povo voltasse a temer ao Senhor e caminhar com Ele, porque o povo estava sendo rebelde, caminhando distante do Senhor, vivendo um estilo de vida que não agradava ao Senhor, adorando ídolos, outros deuses e tantas outras práticas que Deus não suportava. E por tudo isso, Deus então teve que intervir e corrigir o seu povo. O mesmo acontece com o sofrimento em nossa vida. Vamos ao texto de hoje, o qual diz o seguinte: Mas vamos ao que importa no momento. Eles estão prontos para atacar você. Os povos pagãos estão dizendo, podem chutá-la quando estiver no chão, podem violentá-la. Queremos ver Sião se arrastando no pó. Esses blasfemadores não têm ideia do papel do Eterno em tudo isso. Eles nem sabem que é o povo do Eterno sendo formado, que eles estão sendo debulhados, que o ouro está sendo refinado. Miqueias 4, 11 a 12, na tradução A Mensagem. Nessa semana, ao ler esse texto em meu devocional de vida, lembrei que o povo de Deus, o qual em todos os tempos passa por diversos sofrimentos, dos mais leves aos mais traumáticos. Eles fazem parte da nossa vida, os sofrimentos. Ou ainda, da maneira que Deus precisa agir para poder chamar nossa atenção a fim de ou aceitarmos, ou adorarmos, ou reverenciarmos e passarmos a andar com Ele, de maneira que tenhamos um estilo de vida semelhante ao de Jesus Cristo. Isso pode soar descompassado ao que boa parte acredita ser a caminhada cristã. Miqueias afirma, esses blasfemadores não têm ideia do papel do Eterno em tudo isso. Sim, Deus, o Eterno, utiliza nossas fraquezas, nossos pecados, nossos erros, bem como todo o sofrimento que passamos em nosso favor, para nos moldar, nos transformar, nos purificar, nos moldar. É como os carros antigos que quando a bateria estava fraca, tínhamos de fazer pegar no tranco, ladeira abaixo. O Eterno continua no controle da sua criação e nos permite fazer as escolhas.
e seguirmos nossos caminhos, inclusive. Ao mesmo tempo, vamos colher os resultados dessas escolhas e caminhos. Isso é tão certo como o sol continua a brilhar sobre ou além das nuvens. Enquanto desse lado do hemisfério é noite, do outro lado o sol continua a brilhar e é constante. Do mesmo modo, o Eterno continua no controle de tudo, por mais que pareça o contrário. Deus tem um papel, ou seja, um plano com tudo o que acontece na humanidade. Nada passa despercebido por ele, ou sem sua permissão. Por isso que o texto continua afirmando, eles nem sabem que é o povo do Eterno sendo formado, que eles estão sendo debulhados, que o ouro está sendo refinado. Esse eles nem sabem se refere aos blasfemadores, aos incrédulos. Contudo, vemos várias pessoas que se dizem ser cristãs, que assumem o papel de incrédulos e blasfemadores, que não conhecem a palavra, não o adoram, não o reverenciam, estão a todo momento se queixando e não conseguem ver a ação de Deus em suas vidas, mesmo nas dificuldades. Estamos sendo formados por Deus através dos sofrimentos e dificuldades. Sermos debulhados é como retirar as sementes de uma espiga, ou seja, nos libertarmos daquilo que nos aprisiona, nos amarra, nos impede de seguirmos em frente, de darmos frutos ao Senhor. A semente que permanece na espiga não produzirá frutos. O ouro precisa passar pelo fogo para se tornar mais puro, ser refinado. Em 1 Pedro tem uma boa explicação sobre essa questão da purificação e que todos nós passamos de tempo em tempo. Isso se faz necessário para podermos ser purificados ou refinados. É o processo constante de Deus para nos santificar. É Ele quem escolhe a hora, o momento, as circunstâncias, a intensidade, a direção, as pessoas envolvidas. Nosso maravilhoso Deus nos envolve nesse processo de purificação e nos conduz ao amadurecimento. E isso nos leva a frutificar em louvor, adoração e reverência a Ele. Lembremos que somos criação de Deus, para sua honra e glória. Existimos em função dele. Nós somos a criação. Ele é o Criador e mantenedor da vida. As dificuldades também vêm para experimentarmos a severidade do diabo. Ele é mau por essência, e andar com ele sempre nos oprime e nos rebaixa para o pior. Enquanto caminhar com Deus, servir a Ele, extrai o nosso melhor. E os sofrimentos são uma boa experiência para aprendermos a escolher o caminho a seguir, onde desejamos estar na eternidade. Para isso, devemos escolher o caminho de Deus, é claro. Os sofrimentos também servem para não esquecermos que o céu não é aqui e que precisamos escolher seguir o caminho único que nos leva a Ele, Jesus Cristo. Onde desejamos estar após nosso passamento, nossa morte? Precisamos, desde agora, andar nesse caminho. De início parece apertado, quase solitário. E com o tempo vamos sendo debulhados, purificados e aprenderemos que essa jornada ao céu, com Jesus sendo a luz, o caminho, o bom pastor, nosso guia, certamente fica mais fácil. Os sofrimentos da vida cristã nos ajudam a extrair o melhor de nós e nos colocam no caminho eterno. Deus vem ao nosso encontro e nos convida a caminharmos com Ele. Essa é a única maneira dessa jornada ser suportável, repleta de aprendizagens, onde aprenderemos a contemplar a bela criação e a adorarmos, louvarmos o belo Criador.
Ainda é importante percebermos que, para ser humanamente suportável os sofrimentos da vida cristã, Deus coloca pessoas ao nosso lado para dividirem o peso conosco. Ao mesmo tempo, essa é a forma preferida do Senhor para nos ajudar: outras pessoas. Ele age através de outras pessoas, nos faz precisar de outras pessoas. Hoje sou ajudado, amanhã passo a ajudar. Isso é o mesmo que a semente que foi debulhada. Ela passa a frutificar na vida de outros. Caminhamos juntos com outros aprendizes e discípulos de Jesus. Caminharmos juntos com outros aprendizes e discípulos de Jesus faz dessa jornada eterna, desse processo longo e constante, algo humanamente possível. Você tem caminhado nesse processo de refinamento com outras pessoas? Você está entendendo? Você aceita que os sofrimentos da vida cristã são maneiras de nos purificar e nos aproximar ainda mais de Deus? Oração. Senhor, como é bom saber que os sofrimentos que enfrentamos são para nosso bem. Fazem parte do processo de purificação, das mudanças que precisam acontecer em nossa vida. Ajuda-nos a não reclamarmos, mas a nos entregarmos totalmente aos teus cuidados e permitirmos que o teu Santo Espírito continue a nos moldar e transformar. Te adoramos e te reverenciamos. Amém. Deus tem preferidos? Pergunta um aprendiz de Jesus ao seu discipulador. Não, diz o discipulador, mas tem amigos íntimos. Os amigos íntimos de Jesus aprendem, buscam entender que os sofrimentos na vida cristã fazem parte de sua jornada. Isso faz sentido para você? Tenha um abençoado dia, uma abençoada noite e uma abençoada reflexão com o Senhor. Amém.